Oi, pessoal! Meu nome é Silésia Brown e é sempre uma alegria enorme estar com vocês, cumprindo o propósito de Deus para a minha vida. Hoje vamos falar atravessando tempestades. Vamos ler o texto de Mateus, no capítulo 14, no versículo 23. Mateus, capítulo 14, versículo 23. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedia as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, onde o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andar sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Uau! Os discípulos, eles estavam enfrentando uma tempestade no mar. Quais são as ondas que têm arremessado contra o seu barco? É depressão, morte, ansiedade, finanças, relacionamentos, filhos. Para falar a verdade, seja qual for a tempestade, é muito difícil passar por ela. E às vezes pode vir em nós um sentimento de abandono e de solidão em meio ao vento forte. E podemos nos sentir meio perdidos em meio à turbulência da vida. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje é que, em qualquer circunstância que você se encontrar, lembre-se: Deus está com você. Deus não nos abandona. E Ele é o provedor de tudo. E já proveu tudo o que eu preciso. Quando entendemos isso, atravessamos a tempestade com mais calma e tranquilidade. E a certeza de que Deus jamais nos abandona traz conforto ao nosso coração. Deus é bom. Deus é pleno. E em tudo Ele tem um propósito. Quando Jesus caminhou em direção ao mar, o mar estava agitado. E a palavra de Deus diz que o barco estava a uma considerável distância da terra. E era fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra o barco. E que Jesus, após despedir as multidões e orar, ele foi se encontrar com os discípulos do barco e andando sobre as águas. E quando os discípulos viram aquilo, eles ficaram aterrorizados. E Pedro disse, e gritaram, pediram por socorro. E Pedro disse a Jesus para que deixasse ele andar sobre as águas,
se realmente fosse ele que estava vindo, porque Jesus havia pedido para ele se acalmar, que era ele que estava vindo ao encontro deles. Aí, mas Pedro pediu essa prova. Deixe que eu vá ao seu encontro andando nas águas. E Jesus disse: venha. Pedro, olhando para Jesus, conseguiu fazer o impossível. Pedro foi ao encontro de Jesus andando sobre as águas. Mas de repente, ele começou a olhar as circunstâncias à sua volta. De repente, ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Quando estamos em meio à tempestade, é preciso que olhemos para Jesus o tempo todo. Não podemos olhar as circunstâncias à nossa volta, mesmo que pareça que não há mais solução, que não há mais esperança. Firmemos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Bom, eu já compartilhei com vocês do meu vídeo Deleita-te no Senhor, que Deus me trouxe para a Inglaterra como missionária e me ensinou que a minha felicidade vem dele, a minha alegria vem dele, independente da minha situação. Isso significa que, independente da minha circunstância, o meu lugar favorito é o centro da vontade de Deus, pois é lá que me deleito no Senhor e vou desenvolvendo uma vida plena. Gostaria de deixar algo bem claro aqui, para que vocês entendam. Deus jamais me prometeu que se eu obedecesse, as coisas seriam fáceis e que eu não teria momentos difíceis. Ele nunca me prometeu isso. O que Deus me prometeu é que Ele jamais me abandonará e que me ajudará a atravessar com segurança cada tempestade que tiver no meu caminho. Bom, vou descrever uma tempestade para vocês agora. O Marte e eu nos casamos e ali começou a nossa família. 2 anos e 8 meses mais tarde, o João Lucas veio fazer parte da nossa família. Um bebê lindo, perfeito, calmo, tranquilo, uma paz enorme na nossa casa. Mas a família não estava completa. Estava faltando ainda. E ela ficou completa quando o João Lucas estava com 3 aninhos. E chegaram nossas meninas, a Mia e a Maisie. Elas nasceram prematuras, de 6 meses ou 27 semanas. Elas estavam com 27 semanas. A Mia tinha 1,1 kg e a Maisie 935 gramas. Elas ficaram na UTI neonatal até 9 semanas, quando atingiram o peso mínimo de 2 quilos para a Maisie e a Mia tinha 2,5 kg. Íamos sempre visitá-las e cuidar delas. O hospital exigiu que eu e o Marte fizéssemos treinamento de ressuscitamento antes que elas deixassem o hospital, só por medida de segurança, em caso elas precisassem de ajuda. Elas eram perfeitas por fora, lindas, loirinhas, olhos azuis, pequenininha, mas ainda não estavam formadas por dentro. Os pulmões das duas não estavam completos e o coração da Maisie tinha um buraco. Elas eram muito frágeis e precisavam de muito cuidado e atenção dobrada. E não se esqueçam, né? Eram 2 e ainda tinha um menino de 3 anos para cuidar. O dia que fomos buscá-las à maternidade foi um dia muito especial para o Marte e eu. Nós estávamos tão felizes e muito orgulhosos, cada um carregando um bebê conforto para poder trazê-las para casa. Tudo estava indo muito bem, até que um dia, 3 semanas mais tarde, era uma quinta-feira, dia 6 de maio de 2010. Eu estava voltando para casa com os 3 crianças no meu carro.
Não era muito longe, era só uns 4 minutinhos de carro. Mas por elas serem muito frágeis e a Inglaterra ser muito fria, nós fomos orientados a não expô-las demais ao frio. Então eu estacionei o carro do lado de fora de casa. Eu tinha uma van, abri a porta da van para tirar as crianças do carro. Ao lado da porta do carro, da entrada, não tinha o primeiro banco. Era mais fácil para mim dessa forma. A van tinha 3 fileiras, tinha a fileira do meio, na fileira do meio tinha 2 bancos e um espaço vazio. As meninas ficavam nesses 2 bancos e o João Lucas ficava na fileira de trás. Aí ficava mais fácil para eu colocá-los dentro do carro. Então, quando eu abri a porta, a Mia estava no primeiro banco. Então, quando eu peguei o bebê conforto dela e quando eu olhei o rostinho dela, eu entrei em choque. Eu percebi que ela estava sem vida, toda azul. Olhei à volta, procurando por ajuda. Coloquei o bebê conforto no piso da van e vi o meu vizinho colocando lixo no latão dele. Eu corri em desespero na direção dele. E no meu desespero, eu falava em português com ele. E eu gritava, liga para a ambulância, por favor. E ele não me entendia. E eu gritava, liga para a ambulância, por favor. Voltei correndo para o carro. Ele me olhava sem entender o que eu falava. Mas ele viu que tinha algo errado. Aí ele me seguiu e viu uma cena assustadora. Quando eu voltei para o carro, eu tirei a Mia de dentro do bebê conforto e coloquei ela deitada no piso do carro. E comecei a colocar em prática o processo de ressuscitamento. Quando ele chegou perto do carro, eu estava massageando o coraçãozinho dela de 3 meses e meio. Eu usava os 2 dedos, o indicador e o médio, porque ela era muito pequenininha. Eu lá massageando e pedi para ele em inglês, por favor, chame uma ambulância. E ele correu e chamou a ambulância. Eles chegaram rápidos, mas na hora parecia uma eternidade lá naquele momento, quando eu estava vivendo aquela cena. Quando estava olhando, quando na verdade eu tinha pegado a minha filha e deitado ela no chão, e eu olhei o rostinho dela lá, morta, sem vida. Eu nem pensei naquela circunstância de perda. Eu não tinha tempo para isso. Eu estava muito ocupada, tentando manter meu foco em Jesus e tentando fazer a coisa certa. Lembro que engoli meu choro a princípio. Coloquei minha boca na boquinha dela e assoprei ar 3 vezes no pulmão dela. E depois comecei a fazer a massagem com meu dedo no peitinho dela. Nesse momento, quando comecei a fazer a massagem, meu vizinho havia saído, foi que a lágrima e o choro vieram. E eu lá, orando, chorando e fazendo massagem, dizia, Senhor, sopra a vida na Mia em nome de Jesus. Traga ela de volta. Eu não estou pronta para perder o meu bebê. Me ajuda, Senhor. E continuava a massagear 30 vezes. E depois mais 3 vezes de ar na boca. Para a glória do Senhor. Ela foi voltando à cor. Quando os paramédicos chegaram, ela já havia voltado. E logo após, veio a ambulância e nos levou para o hospital. Eu havia ligado para os meus sogros, que vieram para poder ficar com a Macy e com o João Lucas. No pronto-socorro, nos colocaram em uma sala de observação. Na verdade, nenhum dos paramédicos viu ela morta. Então, era apenas um relato de uma mãe que não era uma profissional da saúde.
Eles não deixaram naquela sala de observação por precaução, mas não vinham nos ver. Estavam muito ocupados. Nesse momento, uma amiga estava comigo e o Marte estava a caminho do hospital. Era longe o trabalho dele, tinha muito trânsito. Eu estava com a Mia nos braços e de repente ela começou a morrer nos meus braços. Minha amiga percebeu e gritou aos médicos. Veio um deles e arrancou ela nos meus braços e correu com ela para fora em direção à sala de ressuscitamento. Eu fiquei lá parada, com os braços no ar, em choque. A enfermeira veio e falou comigo. Venha, vou te levar até sua filha. Minha amiga me acompanhou. A enfermeira me explicou. Antes de abrir a porta onde eu estava, ela disse, sua filha está muito doente. Os médicos tiveram que ressuscitá-la e estão fazendo tudo que podem para tentar salvá-la. Entrei na sala e vi nossa bebezinha em cima da maca, rodeada por médicos e enfermeiros tentando salvá-la. Nesse momento, o Martin chegou. Minha amiga teve que sair para ele ficar. E ficamos os dois, assentados na cadeira no canto, em choque, sem piscar, olhando os médicos lutarem para mantê-la viva. E uma médica veio até nós e disse, sinto muito, mas sua filha está morrendo. Já colhemos material para tentar descobrir o que a está matando, mas não estamos tendo tempo de esperar o resultado vir. A única chance é aplicar nela todos os antibióticos que temos contra bactéria e contra vírus de uma vez só. E esperar que isso consiga matar o que está matando ela. Eu encarava a médica, lágrimas desciam dos meus olhos e soluçava. E sem soluçar, só lágrimas descendo, eu olhei para ela e falei, faça o que for necessário. A partir do momento que os médicos viram que não era história de mãe, que a minha estava de fato muito doente, eles ficaram em torno dela o tempo todo. Uns 6 profissionais, médicos e enfermeiros, lutando por ela por mais de 5 horas. Tinha uma médica que o papel dela era manter a Mia viva. Enquanto os outros discutiam e tomavam decisões a respeito do caso dela. Presta atenção. O medo da morte é a arma que o diabo usa para nos escravizar, para tirar nossa atenção de Jesus. Eu nem olhava o Marte e nem perguntava se ele estava orando. Eu não queria me distrair. Eu não queria correr o risco de olhar a circunstância à minha volta e ver que era impossível, que não tinha mais solução. Eu sabia que a Mia era parte dos planos de Deus para a nossa vida. E eu creio que nenhum dos planos de Deus são frustrados. Eu também não ficava perguntando, por que eu, Senhor? Geralmente eu pergunto, por que não eu? Afinal, a nós foi dado não só o privilégio de viver em Cristo, mas também o de sofrer em Cristo. Mais tarde, essa mesma médica chegou até mim e me perguntou, você não tem ideia do que você fez, tem? Eu falei, olhei para ela assim, confusa, e ela continuou, sou médica da unidade intensiva, e meu trabalho é isso aqui, todos os dias. Fazer ressuscitamento de criança faz parte do meu trabalho. Mas há uns 3 meses atrás, tive que fazer isso no filho de uma amiga próxima. Tive que ressuscitá-lo. E eu tremi. Apesar da minha experiência, pensei que não conseguiria. E você é uma mãe. Você não é profissional da saúde. E teve força
para ressuscitar sua filha. A grande maioria dos pais, em situações como essa, entram em pânico e a criança morre. Eles não conseguem fazer o que você fez. Eu disse, eu só fiz o que precisava ser feito. E lágrimas desciam, mas eu não soluçava. Por favor, preste atenção em algo. É preciso que entendamos que ter fé é ter sensibilidade para entender nosso papel no momento de necessidade. No momento que era para eu agir e fazer algo pela fé, eu fiz e orei também. Mas ali naquela sala, enquanto a minha estava sendo assistida por profissionais, meu trabalho era orar em espírito e tentar me manter forte. E era isso que fazia o tempo todo. Em nome de Jesus, preocupe-se mais com a direção de Deus na sua vida do que com as obscuridades da vida. Vou repetir. Em nome de Jesus, preocupe-se mais com a direção de Deus do que com as obscuridades da vida. Eu precisava da direção de Deus. E eu, afinal de contas, eu tinha em casa outro bebê de 3 anos, de 3 meses e meio e uma criança de 3 aninhos esperando por mim. Graças a Deus, o coquetel de antibióticos deu certo. E o quadro dela estabilizou e ela foi transferida para a unidade intensiva. Todas as manhãs eu pegava o João Lucas, a Mês e passávamos o dia todo no hospital com a Mia. Levava roupinhas limpas, fraldas, o Márcio ia trabalhar, à noite voltava para casa, lavava roupinha, no dia seguinte a mesma rotina. Na semana seguinte, a Mês também foi internada com infecção pulmonar. E as duas ficaram em quartos separados, mas um do lado do outro. Eles falaram que era para facilitar para mim, colocaram elas assim. A Mia ficou mais outra semana. A Mia ficou no total 3 semanas. Mas essa foi só a primeira de muitas outras viagens. Mia com as meninas para o hospital e ambulância. Nossos vizinhos se acostumaram a ver isso acontecer. A ambulância parar na porta das nossas casas. Da nossa casa. Mas isso foi diminuindo. Foi até a idade de 2 anos, aí foi diminuindo, parando. E hoje elas estão com 10 anos e são super saudáveis, graças a Deus. Só quero relembrar novamente, seja qual for a tempestade que estiver passando, não se esqueçam de que Deus é bom. Deus é pleno. E em tudo ele tem um propósito e jamais nos abandona. Vamos orar? Deus, abençoe as pessoas que estão assistindo a este vídeo. Minhas orações são para que cada uma delas possam entender que a sua provisão está no Senhor Deus. E que eles tenham mais calma e tranquilidade para atravessar as tempestades da vida deles. Amém. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se gostou, por favor, aperte o botão de gostar, se inscreva no meu canal e compartilhe com seus amigos. Tchau. When I am down and oh my soul so weary,
when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Shoulders, you raise me up to more than I can be. There is no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfect. Sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up. I can stand on mountains. To walk on stormy seas. The stormy sea. And I am strong when I am on your shoulder. Oh, you raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I